Primeiramente, avisar aqui que nesse mês vamos relançar aí o curso do YouTube com coisas novas. O curso está repaginado e tem muita coisa nova que vai entrar no curso. E também, uma coisa que não teve no primeiro curso do 0 ao milhão, ou do 0 ao bilhão no YouTube, que foi, a gente vai criar agora comunidades de YouTubers plantonistas para que um ajude o outro, e aí todos vão aprender juntos com as experiências uns dos outros. E assim, um também vai acabar divulgando o outro e os canais vão crescer mais rápido, tá? Ainda nesse mês eu vou dar aí mais detalhes, ainda em dezembro vamos lançar esse curso e o curso gratuito de como combater a extrema-direita nas redes. Eu tô em mudança aí nas últimas semanas, então tava atrasando um pouquinho, mas agora vai embalar, viu? Agora em dezembro vai embalar. Quem embalou mesmo aí que foi o Lula, viu? O Lula, olha, foi pra cima do Donald Trump. O Trump ganhou a eleição e passou aí o bolsonarismo a criar inúmeros rumores de que o Trump ia dar um golpe no Lula e de que o Trump ia ajudar o Bolsonaro a ganhar em 2026. Desde então, o Eduardo Bolsonaro e até o Flávio Bolsonaro passaram a mandar inúmeros acenos ao Trump e o Eduardo Bolsonaro direto dos Estados Unidos e foram plenamente ignorados, esnobados pelo Donald Trump, pelo Elon Musk e por outros membros da administração Trump. Não foi só o Trump, tá? Parece até que teve uma ordem de alguém para falar, ó, ignorem o bolsonarismo aí, ignorem a extrema-direita do Brasil. Esse pessoal do Brasil aí é nosso aliado, sempre foi, mas não sei se a gente deve falar com eles nesse momento. Não sei por quê. O Eduardo Bolsonaro chegou a fazer posts marcando vários membros do governo Trump e nenhum deles, mas nem compartilhar o post, nem fazer um comentário, nem deixar um joinha, sabe, um like, nada, nada. Estranho, viu? Estranho aí pro bolsonarismo, mas eles seguem aí. O Lula então percebeu o seguinte, ele precisava se proteger aí de qualquer ataque que venha do governo Trump. E tem um acordo entre Brasil, eu falo entre Brasil porque o Brasil representa 80% do Mercosul, mas tem um acordo entre Mercosul e União Europeia que estava há 25 anos para ser feito. O Lula, ele enrolou 8 anos esse acordo nos 2 primeiros governos dele, e a Dilma enrolou mais 5 anos aí, que foi no governo dela e até o golpe. Depois, o Temer começou a negociar o acordo e o Bolsonaro quase fechou. Por que o Lula e a Dilma enrolaram tanto por esse acordo? Eles sempre diziam que queriam, mas a verdade é que não queriam muito. O que acontece é o seguinte, o acordo foi fechado hoje, anunciado hoje, com uma relação de pesos diferente do que era 20 anos atrás e diferente até do que era 2 anos atrás. Vou te explicar. Primeiro aí, os acontecimentos das últimas 2 semanas. O Donald Trump anunciou todos os países dos BRICS com tarifas de 100%. Esses países não poderiam mais vender produtos aos Estados Unidos se eles abandonassem o dólar. O que acontece é que esses países já estão abandonando o dólar. E esse processo está cada vez mais rápido, é um processo imparável. Pois bem, antes disso, o Lula no G20 se encontrou com o presidente da China. Não apenas no G20, mas depois do G20 ele ficou no Brasil e falou com o Lula. Assinaram aí inúmeros acordos. Ali, o Lula falou para os chineses, olha, eu preciso fechar um acordo aí com a União Europeia porque eu preciso me proteger do Trump. Porque o Trump pode impor aí algum tipo de sanção ou tarifa ao Brasil para pressionar principalmente o agro, que é bolsonarista, e a indústria, que também é bolsonarista, ou seja, os bilionários do Brasil são bolsonaristas, a pressionarem o judiciário, pressionarem o Congresso Nacional ou para um impeachment, ou para que aprovem aí a anistia para o Bolsonaro, enfim, alguma coisa para a extrema-direita voltar ao poder. Não é algo muito específico, mas o Lula já sabe disso aí. Então imagina o Lula explicando aí para o presidente da China que, ó, contra o Trump aí, contra as ameaças do Trump, eu preciso fechar o acordo com a União Europeia. Mas a paridade aqui tá ruim. Por quê? Porque o Brasil, e é esse o problema, porque o Lula e a Dilma enrolavam tanto por esse acordo. O Brasil produz muitos bens agrícolas, que são bens aí que é apenas commodities, ou seja, tem plantação ali, tem um monte de máquina que faz quase todo o trabalho, e os empregos que isso gera no agro são empregos aí que, boia fria, empregos na grande maioria das vezes, 80, 90% das vezes, empregos muito mal remunerados, quando não são empregos escravos ou semi-escravos. São poucos engenheiros agrônomos para centenas, aí, milhares de trabalhadores que ganham ali um salário mínimo quando ganham. Já a União Europeia,
A União Europeia gera empregos que são na indústria. Gera empregos na Mercedes, cada um ganhando lá 3, 4 mil euros por mês no mínimo. Emprego aí em indústria farmacêutica, indústria automobilística, em todo tipo de indústria que você puder imaginar, porque a União Europeia é industrializada. E são empregos que pagam muito bem e que precisam de estudo para conseguir esse emprego. Então, são países desenvolvidos. Se o Mercosul e a União Europeia fazem um acordo de livre comércio, o que ia acontecer? A gente ia virar um pasto deles, eles iam gerar mais empregos bons lá, a gente ia começar a comprar eletrodomésticos, carros, produtos deles mais baratos, né, sem imposto, o que vai gerar emprego lá. Eles iam comprar o que sem imposto? Iam comprar banana, laranja, café, soja, etc., que geram pouquíssimos empregos bons no Brasil e geram até empregos ruins, geram poucos também. E aí, pô, pior pra gente. Então o Lula falou com a China e falou, ó, vocês investem em indústria no Brasil aqui, a gente garante que o BRICS investe em indústria aqui no Brasil e na Bolívia principalmente, que são os países aí pertencentes ao BRICS na América do Sul. A Bolívia entra aí como país agregado ao BRICS, entrou na última reunião, e a gente consegue aí equilibrar essa balança com a União Europeia. Aí a gente pode fechar o acordo, eu me salvaguardo aí, tem uma salvaguarda contra o Trump, porque vou ter um mercado europeu, que é tão grande aí quase quanto o mercado americano. E para alguns produtos até melhor para a gente. Eu não vou sair perdendo, porque a nossa indústria também vai ser grande. Inclusive, a gente vai poder vender bens industriais para a União Europeia. Por quê? Porque os salários no Brasil, queira ou não, são mais baixos do que na União Europeia. Então, quando a gente começar a aumentar a nossa indústria, eles é que vão comprar da nossa indústria. Vai ser pior para a indústria deles. Ótimo para a gente. Tem ainda o fato de que os agricultores franceses estão aí sabotando o acordo, e foi uma sorte nossa do Brasil, desde 2019. Então a gente faz aí algumas coisas para os agricultores franceses ficarem felizinhos, ou seja, a gente não vende tanto do agro ali para não ser uma concorrência tão grande a eles. A gente consegue se industrializar e vender mais bens industrializados. Ok, então o Brasil fechou inúmeros acordos com a China. Logo depois o Lula tinha aí o sinal verde para fechar com a União Europeia. Nesse meio tempo, o Trump ameaçou os países do BRICS e falou, ó, vou impor tarifas de 100% aqui, vocês que vendam para outro lugar. O Lula, tá bom. Então vai lá, campeão, vai lá, põe aí a tarifa que você quiser. Vamos ver aí como que vai ser essa mesa de negociação. A China, no dia seguinte ao anúncio do Trump, a China assinou que estava tirando impostos de produtos de mais de 60 países. Países que estão aí, que tem parte da população em extrema pobreza, vão poder aí fazer negócios com a China sem imposto algum. Então a China tirou aí imposto unilateralmente. Falou, ó, mesmo se esses países continuarem com impostos sobre os produtos chineses, a gente vai comprar deles sem imposto nenhum, porque a gente vai ajudar esses países aí. Então a China conseguiu, numa tacada só, mesmo se você falar, mas Thiago, pode ter o país A, B ou C, que tem um governo aí de direita ou de extrema direita, que a gente nem sabe, que são países pequenos aí, a maioria, países com extrema pobreza, países na África, na Ásia, que não vão ajudar aí a China nisso aí. Eles vão aproveitar que podem vender sem tarifa nenhuma para a China, entrar no mercado chinês, mas esses governos não serão aliados da China só por causa disso. Sim, mas dezenas de países, desde a semana passada, estão contactando a China para falar, obrigado, que bom, vamos fazer parceria aí, China. Vamos fazer parceria, agora que a gente pode vender para vocês sem pagar imposto, então vamos investe aqui. A gente tem que ter o que vender também, né? Invista. E a China vai investir. Aí a China leva esses países, muitos já estão na nova rota da seda, já são parceiros da China, a China vai conseguir mais países. Tá isolando o Trump, tá? Tá isolando o Trump. Aí o Lula fez a parte dele. Chamou a genocida, genocida mesmo, viu? Presidenta lá da Comissão da União Europeia, que é a von Leyen alemã, ela se encontrou com o Lula e o Lula e ela anunciaram, olha, vamos fechar aí o acordo. Só que o Lula colocou alguns termos nesse acordo para proteger a indústria brasileira. Os termos foram bons de maneira que a Fiesp, que teve aí acesso a tudo, a Fiesp elogiou. Você fala, pô, essa Federação das Indústrias, e a Fiesp hoje não é golpista igual era lá em 2013, 14, 15. Se a Fiesp, que é Federação das Indústrias, elogiou, é porque não é ruim para a indústria brasileira. Inclusive falaram que vai aumentar aí as exportações no Brasil, inclusive exaltaram aí que está tendo mais investimento estrangeiro, chinês principalmente, no Brasil, na indústria. Então, o plano do Lula deu certo. O Trump achou que ia
trucar ali para cima do BRICS. O que aconteceu? Levou uma pancada forte da China, ficou desnorteado e agora levou uma pancada forte, praticamente um nocaute do Lula. O que vai acontecer é que a extrema-direita na União Europeia, que é aliada do Trump, vai tentar aí sabotar o acordo, mas, pelo que foi anunciado aí, vai ser muito, muito, muito difícil para eles, tá? Bem difícil. Na França, quem sabotou o acordo da última vez, o acordo que o Bolsonaro fez era uma desgraça, o Brasil vai virar um pasto da União Europeia. Quem salvou a gente foram os agricultores franceses. Eles têm muito poder lá na França de barganha, muito mesmo. Assim como o agro no Brasil tem, na França o agro tem, não no mesmo nível, que eles não são tão mais ricos que o resto da população como os bilionários do agro são no Brasil. Mas o que acontece é o seguinte, agora o governo da França está com uma instabilidade enorme. Por quê? Porque tivemos eleições legislativas aí faz alguns meses e a esquerda ganhou. A esquerda ganhou, mas não levou. Teve um golpe lá, feito pelo genocida. Genocida, ele financia lá o genocídio em Gaza, tá? O Macron, ele é muito simpático, mas não deixa de ser um genocida. O Macron não cumpriu o acordo e não nomeou um primeiro-ministro que fosse do partido de esquerda que ganhou a eleição. Não, ele nomeou de quem ficou em quarto lugar. Direita neoliberal. É o que aconteceu. A esquerda votou e a extrema-direita também, por motivos diferentes, rejeitam quem foi eleito primeiro-ministro, pelo Macron, e tiraram o primeiro-ministro. Então a França hoje está sem primeiro-ministro, tá lá uma instabilidade. O Macron com sotaque francês, foi até a Rede Nacional de TV para falar que vai ficar na presidência até o último dia do mandato dele. Por que ele foi isso? Se o cara vai em rede de TV para falar eu vou continuar, é porque tá todo mundo achando que não vai. Eu peço a sua inscrição no canal, golaço aí do Lula, viu? Falou!